Fernando de Azevedo é uma das figuras mais importantes da história da educação no Brasil no século XX. Suas contribuições, tanto por pensar a educação, quanto por ações concretas que traduziram em políticas públicas educacionais, é de vital importância para a formação da escola brasileira, da política de formação de professores no Brasil e da universidade brasileira. Como vocês sabem, Fernando de Azevedo ele nasceu na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, aqui vizinho nosso, a Campanha, e desde cedo ele se dedicou aos estudos, seja junto aos jesuítas, às escolas ligadas à Companhia de Jesus, tanto aqui em Campanha quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas depois ele acabou se formando na Faculdade de Direito, seguindo sua carreira tanto na área quanto principalmente na docência em algumas disciplinas específicas, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo. E em São Paulo ele vai atuar também na década de 20 na famosa Escola Normal Paulista, uma das referências nacionais para a formação de professores de primeiras letras, de instrução primária no país. Foi lá que, por exemplo, ele conheceu grandes expoentes da educação brasileira e do pensar a educação brasileira, como, por exemplo, Lourenço Filho, Sampaio Dória, mas também ele começou a atuar como jornalista. E em algum dos jornais, como, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, a partir de 1922, 1923. Vai ser nesse jornal, O Estado de São Paulo, que ele vai fazer um inquérito da educação brasileira, sobretudo a de São Paulo, a pedido do editor desse jornal, o Júlio de Mesquita Filho. E esse trabalho vai ser tão importante e vai se tornar uma referência na educação brasileira no período, que ele vai ser convidado a ser secretário de Instrução Pública no Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Cargo esse que ele já vai começar a aplicar como política pública muito do seu pensamento, como também vai estabelecer novas ações no que tange tanto a educação primária quanto na formação de professores também, com a reforma da escola normal da capital, entre outras ações. Ele fica no cargo até mais ou menos 1930, 1931, retornando para São Paulo, no qual ele retorna inclusive a trabalhar na Escola Normal Paulista e na própria Secretaria de Instrução Pública do Estado. É nesse período que ele, junto com outros intelectuais, leitores de John Dewey e leitores da chamada Pedagogia Nova, vão começar a pensar, a discutir e, no final das contas, Fernando de Azevedo vai ser o redator, vai escrever o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que vai ser assinado por diversos intelectuais, entre eles Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre outros, e que vai ser um marco na história da educação brasileira. Esse manifesto foi publicado em 1932 e vai pautar o debate de uma educação, de um modelo de educação liberal aqui no nosso país ao longo dessa década, principalmente nos debates da Constituinte de 1933 e 1934, em oposição com outros grupos que também se organizavam em torno da educação brasileira, como, por exemplo, os intelectuais ligados à Igreja Católica, entre outras correntes políticas que vão tentar debater esse tema tão importante para o Brasil, principalmente nos anos 30. A educação ela vai ser pautada dentro de um projeto nacional de desenvolvimento e tanto os liberais quanto os conservadores, representados pela Igreja Católica, vão discutir quais deveriam ser os caminhos para a política nacional. Fernando de Azevedo foi uma figura muito importante, tanto nos debates que vai culminar na publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 32, como também os debates dos grupos que estavam dedicados a criar, a construir os anteprojetos de educação para a Constituinte de 1933 e 1934. Esse trabalho surtiu efeitos, porque parte do que foi produzido foi absorvido pela Constituição de 1934. Contudo, nós tivemos aí uma paralisação
abrupta em 1937 com o golpe do Estado Novo. Bom, além disso, Fernando de Azevedo teve participação fundamental na reorganização da educação brasileira, partindo sobretudo de São Paulo, Rio de Janeiro, mas também teve um papel fundamental na construção daquela que por muitos é considerada a primeira universidade a partir da nova legislação no Brasil, que é a Universidade de São Paulo, a partir de 1933, 1934. Universidade essa no qual ele chegou a ser professor e diretor da FEFELESH, da Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Filosofia da Universidade de São Paulo. Lá ele participou, além de ser professor e professor catedrático de Sociologia da FEFELESH, ele também teve o momento de publicar importantes livros, entre eles o que eu considero mais importante, que é A Civilização Brasileira, publicada em 1943. Um marco na história da educação que procura entender e compreender a educação e a cultura brasileira nos seus 400 e poucos anos naquele período, né? Fernando de Azevedo teve uma carreira longeva, ele foi também redator e signatário do Manifesto, mais uma vez, Pioneiros da Educação, que foi publicado na década de 50, e com a ditadura militar ele se colocou à oposição ao regime, fazendo uma defesa dos professores que estavam sendo perseguidos na USP. Ele acaba falecendo em 1974 e entrando no rol dos grandes educadores brasileiros. Então, relembrá-lo é lembrar não apenas uma trajetória pessoal, mas também relembrar todo o movimento de luta pela escola brasileira, pela educação pública e pela universidade pública brasileira. Eu tomei contato com a obra do Fernando de Azevedo pela primeira vez quando eu comecei a dar aula de História da Educação. Eu estava fazendo meu mestrado na Unicamp e comecei a dar aula nas Faculdades Integradas Padre Anchieta, no curso de Educação. Eu tinha uma formação normalista, eu fiz escola normal no Instituto de Educação no Rio de Janeiro e depois entrei na carreira de História. Fiz meu curso de História e o meu mestrado. Estava em curso o meu mestrado quando eu comecei a dar aula então de História da Educação. E ao ler a cultura brasileira, eu me deparei com a informação de que o Instituto de Educação do Rio de Janeiro o prédio tinha sido construído exatamente pela reforma do Fernando de Azevedo entre 1927 e 1930, realizada no tanto Distrito Federal, que era então capital da República. Eu fiquei interessada sobre esse tema e acabei fazendo o meu doutorado sobre o Instituto de Educação, que foi a escola em que eu estudei, mas aí a partir dos anos 60, a escola em que eu estudei, tentando entender a constituição então desse instituto. A princípio, o doutorado versaria sobre uma comparação entre a administração Fernando de Azevedo e a administração quase subsequente, que foi a do Anísio Teixeira, da Instrução Pública, que juntos constituem esse modelo de Instituto de Educação, um pelo prédio e outro pelo decreto que cria o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, mas o doutorado acabou versando mais sobre a administração Anísio Teixeira. Mas neste percurso eu tomei contato com o Fundo Fernando de Azevedo, que está depositado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Esse primeiro contato com o fundo me fez investigar mais a vida do Fernando de Azevedo e eu acabei depois, durante 4 anos, liderando um projeto de organização da documentação do Fernando de Azevedo, que é aí que se encontra disponível a consulta no Instituto de Estudos Brasileiros. Bom, neste percurso, eu acabei conhecendo mais da própria vida do Fernando de Azevedo, desde a sua formação no Colégio Jesuíta até o final da sua vida, quando ele recebe o galão da Academia Brasileira de Letras. E eu gostaria, acho que vale a pena identificar 4 grandes marcos da trajetória do Fernando de Azevedo. Acho que o primeiro grande marco, que ele também identifica como um marco importante na sua trajetória, é justamente a reforma do Distrito Federal, a reforma
capital da República, né, a cidade do Rio de Janeiro, entre 1927 e 1930, em que ele vai, pela primeira vez, ele vai elaborar de uma forma mais compreensiva a sua reflexão sobre o que é um sistema educacional. Então, ele já tinha feito alguns ensaios nessa direção, mesmo no inquérito de 1926, que ele faz para o Jornal do Estado de São Paulo, mas é no Rio de Janeiro que ele tem a oportunidade de pensar de uma maneira mais ampla a construção de uma política pública, né? Não só pensar, como executar uma política pública na área educacional. Um segundo momento que eu acho que é importante é o Manifesto de 32. O Fernando de Azevedo vai ser o primeiro signatário, né, e o redator do manifesto, do manifesto dos pioneiros pela educação nova, de 1932. Lá ele vai defender várias coisas, ele e os 26 signatários, né, são 26 signatários, vai defender a constituição da formação universitária para a docência, para os professores, e vai defender uma escola pública, laica, gratuita, de coeducação, portanto, para meninos e para meninas, ou seja, vai defender uma organização do sistema público de educação, então já não mais restrito ao Distrito Federal, mas pensado para todo o Brasil. O manifesto é publicado, ele sai à luz em 1932, no âmago das disputas pela orientação do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, justamente criado em 1930, no final de 1930. Então, o Manifesto 32 sai justamente no âmbito dessas disputas em torno do que seria a orientação da organização pública no Brasil inteiro. Um terceiro momento justamente é a participação do Fernando de Azevedo nas discussões e nos debates da Constituição da Lei 4.024, que vai ser finalmente promulgada em 1961. Então, neste âmbito dessas discussões, o Fernando de Azevedo vai, inclusive, liderar um outro manifesto mais uma vez convocados, que sai à luz em 1959, ou seja, no qual ele se posiciona, ele e os demais signatários se posicionam outra vez a favor de uma educação pública, dever do Estado e direito do cidadão. E o quarto ponto que eu queria iluminar é a sua trajetória como pesquisador, como professor da Universidade de São Paulo. Então, ele não só vai ser quem vai elaborar o anteprojeto da criação da Universidade de São Paulo, que surge, a universidade surge no dia 25 de janeiro de 1934, como ele vai depois assumir a cadeira de Sociologia nessa mesma universidade e vai ficar nessa cadeira até a aposentadoria. E nesse percurso ele vai ele vai ajudar a implementar a Universidade de São Paulo. Então, durante esse percurso ele vai inclusive colocar como um dos grandes desafios da Universidade de São Paulo ser uma universidade de ensino, não só uma universidade de pesquisa, uma universidade de extensão, mas uma universidade de ensino voltada à formação de professores primários e secundários, professores para o ensino primário e para o ensino secundário. E vai desenvolver um conjunto de estudos no âmbito da sociologia da educação. Então, acho que são quatro grandes aspectos que vale a pena destacar deste educador e político intelectual brasileiro que atravessa grandes disputas durante a sua vida, ele vai atravessar as grandes disputas em torno da construção do sistema público da educação no Brasil. É um prazer receber a professora Márcia Magalhães, que foi supervisora, pedagoga, que faz parte do movimento literário Saberes e Sabores. Hoje ela vai contribuir um pouquinho para o nosso documentário, que se chama Fragmento de Memória,
Visão e Legado de Fernando de Azevedo. É um prazer recebê-la. Boa noite, dona Márcia. Boa noite. Prazer é todo meu. Fiquei satisfeita, embora seja uma humilde divulgadora das ideias de Fernando de Azevedo. Todos nós sabemos que ele é nosso conterrâneo, nasceu em São Gonçalo, Sapucaí, né? No dia 2 de abril de 1894, morreu com 80 anos em São Paulo. Grande educador, sociólogo, poeta, jornalista, advogado, formado na USP, Universidade de São Paulo, que ele ajudou a criar devido aos seus princípios humanísticos e que, assim, pretendia uma educação pública grátis para todos, do primeiro até a faculdade. Seguindo as ideias de Fernando de Azevedo, a gente pode ir longe e conseguir uma educação pública para todos em diversas unidades espalhadas pelo nosso país. Fernando de Azevedo escreveu dezenas de livros, né? Entre outros obras. 2 dos livros dele eu tive a honra de estudar no meu curso de magistério com o meu professor de sociologia, o professor Sebastião Drago. No 2º ano de magistério, eu estudei Princípios de Sociologia, de Fernando de Azevedo. E no 3º ano de magistério, eu estudei Sociologia da Educação. O Fernando de Azevedo, quando tomou posse da cadeira da Academia Brasileira de Letras, um órgão de conhecimento internacional, ele fez um discurso de mais de 10 laudas e ficou gravado em mim um parágrafo que eu acho muito importante e que descreve quem foi Fernando de Azevedo. Eu pediria licença para ler. Pensadores, escritores e poetas que somos, por vocação e ofício, especialistas em generalidades, na feliz expressão de Augusto Comte, o pai da sociologia. Atentos ao homem e à sociedade em suas paisagens tão variáveis dentro de uma nação e de um país para outro, o que procuramos aprender e fixar nas criações literárias, poesias, ensaios e romances é a vida humana, de todas as suas inquietações e angústias, aspirações e esperanças, nesse mundo extraordinário e, por que não dizê-lo, espetacular. Um homem sábio como Fernando de Azevedo teve no coração o brilho de uma gema cristalina que leva a pessoa a buscar onde está o infinito da verdade, o infinito da humanidade. Então, é um educador por excelência, de uma grandeza infinita, de quem eu muito me orgulho. E fico muito grato por poder dizer umas pequenas palavras sobre ele. Muito obrigada. Eu sou Vanusa Eugênio, trabalho como professora e também trabalho de secretária de escola na Escola Estadual Bárbara Deodora e sou professora no Lúcio de Mendonça. Eu conheci o trabalho da obra do Fernando de Azevedo somente quando eu fui fazer faculdade. Até então eu não conhecia, porque primeiro que eu não fiz o magistério, então eu não sei se na época as pessoas que estudavam, fizeram magistério, chegaram a ter esse conhecimento durante o curso. Mas como eu não fiz o magistério, então eu não tinha nada com essa parte pedagógica.
Eu só vinha trabalhar com a parte pedagógica, né, assim, dar aula mesmo agora há pouco tempo, porque eu me formei em 2016. Então faz pouquíssimo tempo que eu tomei conhecimento da obra do Fernando de Azevedo. Eu achei muito importante, porque assim, eu fiquei assim, surpresa de... Aqui na cidade, eu como são gonçalense, sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, né? Eu tenho biblioteca, então eu fiquei assim chocada de não conhecer, de não saber nada de um conterrâneo nosso tão importante, né, para a educação quanto ele foi. E na época da minha faculdade, da minha graduação, os meus professores, né, todo mundo empolgado porque eu era daqui, porque conhecia. Eu falei, gente, mas eu não conheço, eu não sei quem é, não sei nada, não sei o que fez. E aí eu fui pesquisar, fui trabalhar com ele e conheci a biografia e fiz a parte do meu estágio. O pouco que eu conheci dele foi isso, né, assim. Aí depois, com a disciplina, né, que a gente teve na faculdade e tal, aí que eu fui aprofundando, fui ver a importância que ele é, né? Ele foi um dos signatários do manifesto dos pioneiros da educação nova, né? Ele participou da Academia Brasileira de Letras, assim, eu estava lendo também outro dia a respeito da educação física. Ele que colocou a educação física na educação. Como assim, né? São Gonçalense colocou a educação física como disciplina, né? E hoje muita gente tem a educação física, né? Igual lá no Lúcio a gente tem nem campeões. Tem disso, né? Nem tem conhecimento de que foi o São Gonçalense que colocou a disciplina da educação Sim, física. Muitas vezes até professores de educação física não têm esse conhecimento. Então, né? Porque ele era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Aí depois disso tudo ele, né, igual a gente estava comentando aqui, né, São Gonçalo ficou pequeno para ele, né? Sim. Ficou muito pequeno. Então ele foi embora, foi para o Rio de Janeiro, e aí depois quando ele ficou noivo, né, como paulista, aí ele foi para São Paulo, então São Paulo deu aquele boom na cabeça dele, né? Nossa, é agora, né? Aí foi jornalismo, foi sociologia, foi filosofia, foi a USP, então ele desabrochou mesmo, né? Assim, ele mudou completamente a forma de pensar a educação. A educação que a gente estava comentando. A educação pública, a educação laica, né, a educação gratuita. E naquela época, né, quem que tinha essa sensibilidade de perceber isso? Era uma pessoa muito sensível às questões da sociedade, né? E cada um teve o seu encontro pessoal com ele de uma forma, né? Sim. Igual eu tô falando, eu né? também. Quando eu fui escrever sobre ele, aí apareceu umas curiosidades, como, no outro relato eu já contei, né, mas eu tenho que contar isso novamente para você, que a gente nasceu no mesmo dia, né? Isso, nossa, aí que foi que me instigou mais a buscar, né? Você e o Fernando Azevedo no mesmo dia. A gente nasceu no dia 2/4. Ele Que nasceu legal. em 1894, né? E eu nasci em 89, né? Mas eu só fiz essa relação, né, para mostrar um pouquinho da coincidência, e porque também, né, eu me interessei mais a pesquisar por ele. Sendo um São Gonçalense, é muito orgulho pra gente, né? A gente tem que ter muito orgulho desse nosso conterrâneo, justamente porque é o que a gente luta hoje. Alterou completamente o rumo da educação na história do Brasil. Ele contribuiu demais para que a gente pudesse ter essa educação pública que a gente tem hoje, educação gratuita, educação laica. Sendo um São Gonçalense, é muito orgulho pra gente, né? A gente tem que ter muito orgulho desse nosso conterrâneo. Fernando Azevedo, por exemplo, ele fala naquele... Ele tem um recortezinho, né? Sim. Ele fala na vida dele ali que o irmão dele mais novo, Mário, ele fala, que é o mais inteligente da família. Ele fala que o tio dele, então, é irmão da mãe dele. É pai
do senhor César, morou no casarão, que era o pai da Dona Tereza, do Zé Jorge, né? Pai da minha esposa. Então, o seu Cezinha, por que eles falam Cezinha? Porque o pai dele chamava-se César também. E interessante, quando você pega como é que muda as coisas, né? O pai do senhor César, né? O senhor César Correia, ele foi casado 2 vezes. A primeira mulher dele era a família Werneck, Belo Horizonte. Inclusive o Carlos Werneck foi prefeito de Belo Horizonte. E depois ele perdeu a esposa nova ainda, bem nova. Ele casou-se segundo as núpcias com a Dona Maria Jandira de Abreu Sudré, que veio ser tia do Abreu Sudré de São Paulo. Foi governador de São Paulo. Foi interventor de São Paulo, foi ministro das Relações Exteriores na abertura do Sarney, né? É interessante que ele foi interventor pela ditadura e reatou relações diplomáticas com Cuba. Ele é primo do meu avô, mas na verdade pelo outro lado, né? Não pelo lado paterno, mas materno. E até é interessante que a comparação que eu acho que as minhas tias sempre fizeram, né? Marcelo Fernando Azevedo, que ele aparentemente era uma pessoa um tanto quanto ressentida pelo não reconhecimento da terra natal, né? Talvez não, disso que a gente possa afirmar que seja o principal nome nascido na cidade, né? Mas o detalhe que eu achei interessante da família do Fernando Azevedo, certo? Vamos dizer assim, ele fala que os parques recursos, eles venderam, no caso, a fazenda para educar os filhos. Imagina que naquela época a dificuldade. Ele saiu daqui para estudar em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Era um colégio interno que ficava o ano inteiro. Menino, saiu daqui pequeno, foi, depois no outro ano, foi o irmão, não é isso? Junto, para estudar lá naquele fim do mundo. Quer dizer, então, vamos dizer assim, o pai ele levou lá, deixou, e não tinha condição de voltar para vamos dizer assim, para visitá-lo, não tinha condição, porque para ir daqui lá não tinha trem, não tinha nada. Depois que, aí no caso, já tinha o trenzinho e vinha até Cambuquira ali, né? Então ele conta que, agora para você ver cavalo no burro. Olha para você ver a visão do sujeito da época. Porque normalmente naquela época, o sujeito ia para trabalhar desde cedinho, não queria saber que iria estudar. Agora você vê, ele saiu daqui, foi estudar em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, ele foi estudar grego e latim em Itu, que na época Itu era mais importante em termos literários que em São Paulo. E depois ele veio fazer a Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco, em 1918. Então você olha para você ver uma coisa, a opção que eles fizeram, ó, vendeu o que tinha, mas eles estudaram. Ele, o irmão dele mais novo, é Francisco, né? Fernando Azevedo, na época, ele foi cofundador da USP. Né? Então, tinha que ter capacidade, né? E realmente, naquela época, eu tinha para saber, ele tinha que ter. A Faculdade de Sociologia da USP é fundada por ele, né? E ele permaneceu lá como grande nome até o grupo, né? Nós estávamos conversando aquele dia, até o grupo do Florestan Fernandes assumir, vamos falar assim, né? Se tornar o principal grupo, até aquela época, né? Aquele período, ele ainda era o grande nome da Faculdade de Sociologia, né? A tradição de Durkheim, que ele, no meio da trajetória ele tem contato e acaba se aperfeiçoando muito na obra. E aí depois o Florestan vem com toda a tradição marxista e tudo mais, né? O Fernando Henrique, inclusive, talvez o Fernando Cardoso, talvez o aluno mais proeminente, né?
Mas tem um dado interessante a respeito, não diretamente ao Fernando, mas a fazenda em que o Fernando frequentava e que também foi frequentada pelo nosso Ernesto Sodré, a tradição familiar disse que o Raimundo Correia escrevia lá, né? E que ele teria escrito, por exemplo, As Pombas, que talvez seja se não o poema mais famoso, um dos dois, né? Porque tem o Mal Secreto. Não podemos afirmar que foi feito, né, pai? As Pombas lá, mas que alguma coisa, alguma parte da produção, pelo menos do Raimundo Correia, foi feita lá. Né? O Raimundo Correia, que inclusive vem para cá em 1891. Ele era casado com a tia. 1889. 1889. Já subiu a importância de São Gonçalo naquela época. Mas o fato é que a fazenda Santa Rufina, pai, você pode precisar melhor para eles. Mas a Santa Rufina existe até hoje. Você é ali onde que é o posto do Brás, aqui Casarão ali. A fazenda começava aqui, onde que é o loteamento Confidentes ali. Confidentes, onde que está fazendo hoje a Nossa Senhora das Valias ali. A fazenda que é da Chininha, ali onde que é do Bentinho, entendeu? Dobrava, ia lá em Baú, aí eu pegava aquela região à esquerda, era uma fazenda enorme. Era essa fazenda. Ímpar, Ressaca, onde é o Vivaldi. Porque hoje, por exemplo, tem a variante ali, o asfalto, né? Antigamente a saída, inclusive aquele tanque que tem ali, perto do Brás, tem a casa, aquela sede, né? Tem um tanque ali. O tanque ali era, vamos dizer assim, é um tanque artificial, ele foi construído para tocar uma máquina de arroz. A primeira máquina desse arroz que apareceu nessa região é o avô, no caso aí, já era o pai do seu César que tocava. E de familiar dele aqui hoje, assim, de descendente, então, seriam essas famílias que o senhor... Não, é descendente direto, não, né? Indireto. Não, sim, né? O padre. A dona Sara, que é a irmã, não, né? Mas o meu avô... Eram 3 irmãos, duas irmãs e um varão, que era o seu César Correia de Almeida, que foi pai do seu Cezinho, certo? Então, com relação ao meu avô, tem. Ficar aqui, meu avô Doca. Certo. A dona, o avô Doca Tia Brice. Isso? Certo. Aqui São Marcelo ficaram aqui, a dona Brice, que é a mãe do seu César Aires ali, né? O seu Renato Aires, o pessoal. A dona Brice, o seu César e o seu Doca, que é o seu Alexandre Correia de Almeida. O seu Doca é o pai do Dindo Doca. Ah, sim. É aquela casa na esquina. Por exemplo, onde fica a propriedade do Dindo, era a antiga Santa Rufina. Também. Outra pessoa aqui de São Gonçalo também, que são parentes, vamos dizer, tão importante quanto, embora tenha sido sítio assim modesto, né? Mas uma inteligência acima, é o Dr. Alberto Rocha, que leva o nome da praça ali. Uma das filhas do São Alberto casou com um primo do Fernando, que era o meu avô. O São Alberto é pai da minha avó, da Dona Júlia. A gente não pode precisar onde que o Fernando nasceu em São Gonçalo, mas que eles, vamos dizer assim, moraram aqui, pelo menos até na idade terra aí, ele morou, o pai dele devia ter, no caso aí, propriedade rural e tudo, e ele optou por vender, passou a ter uma vida modesta, igual, né? Passou, você pode ver que ainda fala lá. E logo que quando ele vinha para passar férias aí, ele falava que lá da dificuldade de um menino, por exemplo, na época, com 9, 10 anos, né? Lá de Nova Friburgo, eles punham ele no trem lá, tinha um parente, um conhecido esperando na Central do Brasil. Na Central do Brasil, ele entrava, aí vinha sozinho.
até em Cruzeiro e baldeava para chegar Em Cambuquira. De Cambuquira para cá, o lombo de burro. É o seguinte, que essa questão de teria vendido ou não, mas isso é uma tradição familiar, a gente não tem nada. Mas que ele morou aqui, morou. O cartório de registro civil, você acha que é impossível achar qualquer coisa dessa data aí? Não, você tem a data, não acho impossível não. Não acho impossível não, acho até provável, você acha. Agora, se não, porque na verdade como a comarca foi instalada mais ou menos na mesma época, eu não posso precisar se já estava tudo aqui, né, pai? Pode ser que você encontre ou na igreja ou em campanha. Na igreja também. Deve ter lá, porque a igreja na época, até os cartórios se consolidassem, foram criados e tudo mais, era a igreja que fazia esse registro. Mas o fato é o seguinte, realmente essa questão vamos falar assim, a tradição que está na família, né, e tudo mais que ficou. Realmente é essa, que aparentemente era uma pessoa um tanto quanto ressentida pela falta do não reconhecimento aqui. Baseado assim na sua resposta, então você julga que é muito relevante esse tipo de iniciativa, documentário, pesquisa? Absolutamente essencial, absolutamente essencial. Acho que inclusive deveria ser só o primeiro de muitos, né? Seria talvez um trabalho inicial para que possa ser aprimorado depois, né, com mais recursos disponíveis, trazer também, vocês falaram, né, os estudiosos de fora sobre a obra dele, né, para que a gente possa ter contato, inclusive colocando a gente à disposição, embora a contribuição seja muito singela, muito pequena, né? Mas está às ordens para que vocês precisarem. Meu nome é Maria Dalva Martins Alves, né? Todo mundo me chama de Dalva, e eu tenho formação de professora, trabalhei como supervisora e hoje sou catequista. A minha especialidade mesmo é a catequese. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o Fernando de Azevedo. Eu vou contar para você, André, que como eu descobri o Fernando de Azevedo como pessoa, como quem que ele era. Então, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, foi fundado aqui em São Gonçalo um polo educacional. E aí a gente pesquisou o nome de uma pessoa para dar um nome ao polo. E aí eu, durante a pesquisa, me deparei com o Fernando de Azevedo. Poxa, era uma pessoa de São Gonçalo, nascido aqui, e que não era conhecido, né? Porque era desconhecido até para mim. Então foi uma surpresa muito grande saber do envolvimento dele com a educação, o nome dele ter ficado com as ideias que ele tinha sobre a educação e o quanto ele foi importante para o Brasil no setor educacional, né? Ele era jornalista também. Me encantou vendo o que ele fez pela educação, o nome que ele deixou para a educação. E num ponto também eu ficava assim, muito triste, porque a gente precisa de cultura, igual os livros que ele escreveu sobre cultura, né? Cultura da educação brasileira e tal. A maioria das pessoas não conhece, não sabe quem é. Aí a gente deu o nome para o Polo Educacional Fernando de Azevedo. Hoje eu não sei como eu aposentei, não sei como que está, se ainda está funcionando, se não está, mas a pesquisa me valeu o conhecimento de saber que uma pessoa que nasceu em São Gonçalo, que tem sua raiz aqui e não ser conhecido na própria cidade. Então eu acho assim, muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, tal, porque vai dar essa visibilidade que as pessoas precisam conhecer, saber que existiu no Brasil uma pessoa que transformou a escola, que criou, se a escola está hoje no processo que está, tem muita mãozinha dele ali, né, o pensamento dele. E aí, tornar-se para as pessoas o Fernando de Azevedo conhecido, que ele me encantou, então que ele encante também outras pessoas.
Fernando de Azevedo. Que alegria poder compartilhar um pouquinho, né, dos conhecimentos que adquiri acerca da história desse grande homem que marcou a história da educação do nosso país. Fernando de Azevedo, ele sempre lutou, né, levantou a bandeira pela educação como veículo de transformação, veículo responsável pela formação da cidadania. Ele teve uma fase da sua vida, né, que ele fez seus votos religiosos ao entrar, né, ao se matricular em um colégio jesuíta, né, no município de Campanha, né, ao qual ele seguiu por um período. No entanto, né, tempos depois, ele acaba por lecionar latim, né, porque era uma disciplina, né, que ele tinha autonomia para tal, e aí ele tem um despertar pela educação. E esse despertar acabou por refletir em várias ações que beneficiam todo o nosso país até os dias atuais. Fernando de Azevedo também nos conta a literatura que era um homem muito inteligente, muito elegante e também detentor de muitas amizades influentes, né, de personalidades que hoje conhecemos e que também para aquele período eram personalidades de destaque. Podemos citar Monteiro Lobato e até então o presidente da época, o Washington Luiz. Sendo assim, considerando a sua bagagem cultural, né, e todas as suas conexões e influências, ele, né, por um vasto período, ocupou diversos cargos, né, importantes dentro do nosso país. Dentre um destes, né, ele foi diretor da instrução pública, cargo ao qual ele promoveu um grande projeto de reforma educacional. Projeto esse, né, que teve inúmeras ressalvas por parte do legislativo naquele período, né, por ser, digamos, até uma proposta audaciosa. Por exemplo, uma das questões que ele abordava seria a instituição de um concurso público, que na ocasião ia de desencontro com os interesses políticos de muitos, né, porque eram cargos indicados. Ele sempre impunha a necessidade das instituições escolares, dos prédios, né, as estruturas físicas, serem totalmente adaptadas, né, serem um conjunto que fornecesse tudo aquilo que o educando precisasse, né, para a sua formação cidadã, dentre muitas outras questões com relação à questão às abordagens, aos conteúdos. Então ele foi bastante profundo. No entanto, né, a sua proposta de reforma obteve grande apoio popular, o que possibilitou, né, que ela fosse aprovada. E é importante a gente considerar que muitas outras reformas já estavam acontecendo, né, em várias localidades. A gente, né, o país já tinha acabado de sair de um período pós-guerra, um período, né, de desenvolvimento de industrialização, um período também marcado por movimentos isolados em caráteres revolucionários. Então, mediante a todo esse cenário, né, a toda essa necessidade de transformação, Fernando de Azevedo lutou pela concretização dos seus ideais. Contribuiu muito também, né, no campo da literatura, como também era educador físico, algo que a gente é bom ressaltar. Ele fez projetos voltados para a valorização da educação física, com essa preocupação do corpo. Podemos até assim dizer, de fazer uma conotação com relação aos gregos, né, essa preocupação do corpo, da mente, possivelmente possa ter essa influência, porque Fernando de Azevedo, né, ele sempre era atento a todos os filósofos, pensadores, né. Durkheim é um sociólogo que influenciou muito, né, nas suas atividades, na sua visão humanística, na sua visão social, o que também o possibilitou ser destaque nesse campo da sociologia aqui em nosso país. Publicações, né, no campo da educação física, foi feito livros, né, que ressaltavam essa importância do corpo. Fez uma publicação também que é muito conhecida, que é a Cultura Brasileira, que relatava bastante, né, a situação do nosso país. Então ele foi uma pessoa que muito contribuiu para a nossa sociedade, para os avanços da educação do nosso país. Ele
durante o período, né, de 26 a mais ou menos a 30, né, em virtude da proximidade do Washington Luiz, né, quando ele assumiu esse cargo de diretor da instrução pública, né, ele conseguiu implantar, né, esses ideais. No entanto, né, houve em 1930 a Revolução de 30, né, com o golpe de Estado, a junta do governo, né, que assumiu naquele momento, então, não tinha a intenção de dar prosseguimento aos projetos e às propostas de Fernando de Azevedo. Cenário este que mudou tempos depois, quando o Vargas assume. O Vargas, ele, né, institui para o cargo que até então, anteriormente, era ocupado por Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, que se compromete a dar continuidade nesse plano de trabalho. Anísio Teixeira também era amigo de Fernando de Azevedo, né? Como já dito, ele possuía várias amizades, né, de pessoas que também foram destaque na nossa história. A partir desse momento, né, o Anísio Teixeira ele dá continuidade, depois a gente vai ter, né, outras rupturas em virtude de questões políticas, e poucos anos depois, né, o Fernando de Azevedo ele acaba, né, por se tornar o primeiro redator, também um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, junto com Anísio Teixeira, Lourenço Filho, dentre outros educadores de renome, né, da nossa história. E esse manifesto ele vem promover uma ruptura do método tradicional, né, para a criação de um novo método, onde a educação ela pudesse ser ainda mais valorizada, o professor passasse a posição de um mediador na construção desse saber, tudo isso caminhando rumo à formação da cidadania, de um cidadão, de uma pessoa que pudesse refletir sobre tudo o que tivesse acontecido, né, estivesse acontecendo naquele período, não somente como um mero reprodutor do conhecimento que ali pudesse ser apresentado. Após o manifesto, vários outros, né, surgiram na intenção de promover ainda mais melhorias, né, melhorias que depois a gente, né, vai observar com relação à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, mas todas elas pautadas nesse ideal, né, de redemocratização, de valorização do ser humano, de valorização do cidadão como a principal peça, né, para o crescimento, desenvolvimento e ascensão do nosso país. Fernando de Azevedo falece aos 80 anos em São Paulo. Não mais temos a sua presença física, mas todo o seu legado, toda a sua contribuição perpetua até os dias de hoje. E é extremamente gratificante saber, né, que este homem que esteve à frente do seu tempo, que tanto contribuiu para a história da educação do nosso país, é filho de São Gonçalo.